graças a Deus, tivemos aí um período, né, um período sabático, como nós chamamos, né, e de descanso. Quero agradecer aos irmãos imensamente pelas suas orações, sentimos as suas orações, vimos como Deus nos cuidou, como Deus fez com que nós pudéssemos viver aqueles que nós amamos e amamos e vamos continuar amando, e foi muito bom. E quero agradecer ao pastor Tiago, que esteve aí também na comissão da igreja, nosso conselho, nossos presbíteros, principalmente aí nosso irmão Danilo e Cido, né, o nosso Rafael, um pouquinho lá, está mais lá em Jandaia, né, então quase não tem estado presente aqui, mas está sempre participando das reuniões de conselho, é o nosso secretário. Tá? Agradeço ao Lucas também, que esteve aí trazendo a palavra nesse período, o Brenner esteve também aí trazendo a palavra. Enfim, irmãos, dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês, porque nós saímos e descansamos porque sabíamos que a igreja estava bem. Estava com vocês, participando, e com os irmãos aqui na liderança. Então, agradeço a Deus imensamente por este momento que Deus nos proporcionou, e agora vamos dar a nossa continuidade nesse ano. O ano que estamos, 2025, o primeiro mês já está indo embora, né? E aí já no próximo domingo nosso já é ceia. Não se esqueçam disso, né, de você estar conosco aqui para o próximo domingo nós ceiarmos juntos a ceia do Senhor nosso Deus. Estava já com saudade de vocês. Nós participamos, fomos lá nas igrejas lá no litoral, pudemos rever alguns irmãos muito queridos também. Mas aí eu estava sempre ligado aí no nosso momento aqui do culto gravado, né? Então a gente sempre estava vendo também o que estava acontecendo. Embora aqui já apareça mais o que o Tiago estava fazendo, eles, né, também pregando, mas o Elbrino sempre está filmando ali do fundo, né, Breno? Coloca lá no Face, e aí eu dei uma acompanhada também. Então a gente vê os irmãos, né, que estavam aqui no culto. Então é um momento muito abençoado, e estou muito feliz de poder estar de volta. A verdade é que férias é bom justamente isso também, né? Para a gente valorizar a casa da gente, né? Então, assim, muitas vezes é aquela do cotidiano, nossa correria, nossa luta, nosso trabalho, e muitas vezes a gente não vê toda a bênção que a gente tem de ter uma família, de ter uma igreja, de ter um trabalho, de ter uma cidade, de termos nosso lugar onde nós vivemos. E quando a gente sai, fica um período fora, gostamos também, mas começamos a sentir aquela saudadezinha da nossa casa, né? Dos nossos irmãos, nossos amigos. Então, dou graças a Deus por isso. Irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias aí em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Amém? Então, esse texto da palavra do Senhor diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achando-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Que é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda?
mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Oremos. Pai, nós oramos mais uma vez na Tua presença, como igreja do Senhor, e rogamos a Deus que o Senhor esteja iluminando a nossa vida, o nosso coração, para que nós possamos receber uma palavra abençoadora, Senhor. Não que a Sua palavra não seja abençoadora, mas que ela haja de forma, Senhor, a suprir as necessidades e edificar o coração de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui comigo neste momento, Pai. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos e faça aquilo, Senhor, que o Senhor veio para fazer em nós, ó Pai, que a Tua palavra nos diz que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Que essa abundância esteja aqui no coração e na vida desses irmãos. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse isso a nós: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. É chegado a vocês o reino de Deus. Muitas vezes também nós temos uma compreensão de que o reino de Deus é somente após nós morrermos ou se Jesus voltar, mas Jesus disse já que o reino de Deus já chegou a nós. E nós podemos viver sim, não a plenitude do reino, mas podemos viver já o reino de Deus aqui e agora, e Ele quer que nós vivamos assim. Muitas vezes também nós temos, diante das várias teologias que acabam sendo constituídas nas igrejas, nós temos, e nós reformados, temos um pouco de dificuldade, né, de viver já uma vida aqui e agora, buscando de fato ser feliz. Jesus disse para nós que nós podemos ser felizes sim. Não que nós teremos um ambiente perfeito. E se nós esperarmos um ambiente perfeito, nós jamais seremos felizes. Mas nós podemos ser felizes sim com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Mas principalmente felizes quando nós tomamos um caminho de excelência, que é o caminho da misericórdia. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesse texto aqui da palavra do Senhor. Jesus, já citei sobre o que ele disse que vim para que vocês tenham uma vida com abundância. E o apóstolo Paulo, quando ele trabalha no capítulo 13 de 1 Coríntios, no capítulo 12 ele desenvolve e fala sobre a unidade, ele fala sobre ali os dons, mas ele fala assim: mas agora eu passo a falar para vocês um caminho mais excelente. E esse caminho mais excelente é o caminho do amor. E o amor, na sua vivência, que nós estamos falando, na sua prática, é a misericórdia. O que significa misericórdia? Quando nós colocamos literalmente a palavra misericórdia, no latim, é coração da miséria. Ou seja, naquele onde não haveria nenhuma possibilidade de que aquele ali pudesse ter uma nova chance, alguém fala assim: não, eu vou dar uma chance, eu vou acreditar, eu vou ser misericordioso. Então, no texto em que nós lemos, nós vamos ver justamente uma realidade da qual acaba sendo colocado aqui o Lucas capítulo 5. Esse texto está inserido dentro de um contexto onde nós vemos justamente onde Jesus mostra para uma religião que já estava constituída e que tinha uma visão, uma doutrina, e Jesus mostra para eles que ele veio para ser misericordioso. Ele veio para se relacionar com nós vemos o anterior aqui, fala no início, né? Ele fala ali da pesca maravilhosa, depois fala da cura de um leproso, daí do paralítico, depois da vocação de Levi, que era, na verdade, também uma pessoa discriminada naquela ocasião, e depois fala: Jesus come com os pecadores. Então o contexto aqui está inserido em que Jesus estava olhando para aqueles que aquela religião discriminava.
Então nós vemos que nesse texto nasce justamente quando Jesus, através dessa cura, da libertação daquele homem, ele mostra para eles esse caminho, que é o que nós queremos também com que os irmãos possam visualizar nessa noite. Então Jesus queria mostrar que a doença não tinha nada a ver com o pecado, ou seja, o que estava acontecendo aqui? Nós vemos que tinha um homem que era paralítico e ele foi trazido para Jesus numa reunião onde estavam ali os fariseus, os saduceus, os mestres da lei de várias cidades, tá? E todos ali estavam observando aquilo que Jesus ensinava. E o grupo era tão grande, que estavam ali, que aquelas pessoas que, no caso aqui, estavam trazendo aquele homem paralítico, eles não puderam acessar onde estava Jesus, eles tiveram que entrar pelo telhado e baixar aquele homem até a presença de Jesus. E o que chamou a atenção de Jesus de tal forma que Jesus diz assim no texto: vendo a fé deles. Vendo a fé deles. Quando Jesus vê a fé daqueles homens e daquela pessoa que estava ali paralisado, quando ele vê a fé deles, ele começa justamente a ensinar para eles esse caminho da excelência. Então, no versículo 20, nos diz assim, que vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E isso, quando Jesus faz essa pronúncia de perdoados estão os teus pecados, isso chama a atenção daquelas pessoas que ali estavam, aqueles que eram os conhecedores, aqueles que eram os estudiosos. Eles tinham, na verdade, aqui uma visão de uma doutrina chamada doutrina da retribuição. Geralmente essa doutrina foi desenvolvida pelo judaísmo, o qual chamamos naquela ocasião de judaísmo tardio, tratava de estabelecer uma íntima relação entre o pecado e recompensa. Ou seja, segundo aquilo que a pessoa faz uma determinada prática, ela vai receber uma recompensa daquilo. Tá? Então, o que eles estavam dizendo e olhando, na verdade, que esse homem aqui estava naquela situação porque ele tinha pecado. E ele estava paralítico, porque era consequência do seu pecado. Então, essa é a teoria, né, ou a doutrina da retribuição. Em certa parte, muitas vezes isso acontece. Muitas das coisas que nós sofremos é em decorrência das nossas atitudes, dos nossos erros, do nosso pecado, de não fazermos a vontade de Deus, de sermos irredutíveis, de não seguir no caminho que o Senhor nos diz, como Provérbios fala aqui, o avisado vê o buraco e se desvia dele, mas o imprudente cai no buraco. Tá? Isso é consequência, isso é retribuição. Mas só que, irmãos, a vida real, ela não cabe dentro de um contexto somente. Não cabe dentro de uma ideologia. Eclesiastes vai dizer para nós assim, 8,14 diz assim: justos a quem sucede segundo a obra dos perversos, e perversos a quem sucede segundo a obra dos justos. No Evangelho de João vai nos mostrar isso também. Mas no caso especificamente aqui de Eclesiastes, ele olhou para a realidade. E quando nós olhamos para a realidade da vida, nem sempre tudo aquilo que nós estabelecemos, fazemos um quadradinho, é exatamente aquilo que vai acontecer. Mas era assim que acontecia com essa teologia da retribuição, dessa doutrina da retribuição que eles estavam crendo. E Jesus começa a desmantelar essa crença naquele momento. Tanto é que também lá em João capítulo 9, diz ali o texto de João capítulo 9, diz que os discípulos, vendo um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus, olhando para eles, diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto é para que se manifeste nele as obras de Deus. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos daquele cego e disse para ele: vai,
lava-te no tanque de Siloé. Ele foi lá, lavou e voltou vendo. O milagre acontecera. Jesus curou, libertou, mas Jesus ensinava para eles que eles tinham que se libertar dessa teoria da teologia da retribuição. Por quê? Porque eles de imediato já acharam, olha, ele está cego porque alguém pecou, alguém fez alguma coisa e está recebendo a consequência disso. Então a doutrina da retribuição havia se tornado para os fariseus e doutores da lei uma ideologia. E o que é uma ideologia? É um conjunto de ideias que tenta explicar a realidade, mas que não apresenta-se, ou não são apresentadas na sua totalidade, e muitas vezes é apresentado como se fosse a própria realidade. Você estabelece uma crença, e aí aquela crença se torna a realidade. E quando essa crença sai de fora dessa crença, você perde toda a sua noção. Né? Então a ideologia ressalta alguns aspectos da realidade, mas esconde outros. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm vidas decepcionadas. Esses homens aqui, eles tinham essa crença e eles não estavam nem se importando com aquele homem. Eles estavam sim preocupados porque Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. E Jesus separou ali. Primeiro ele perdoou os pecados e depois ele curou, para mostrar justamente a eles que não tinha nada a ver uma coisa com a outra ali naquele momento. E na verdade, Jesus nos ensina aqui que existe uma coisa mais difícil ainda. Qual é mais difícil? Curar o corpo ou curar a alma? Curar a alma é mais difícil do que curar o corpo. É isso que esse texto vai acabar mostrando para nós, porque aqueles homens ali, quando Jesus diz: perdoados são os teus pecados, de imediato, aqueles homens ali passaram a julgar Jesus, a condenar Jesus. Quem é este? Quem é este que na sua arrogância diz que pode perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Primeiro que eles estavam enganados, porque Jesus também era Deus. Eles precisavam crer nisso. Mas tudo bem em que é Deus, quando nós falamos no aspecto de perdoar pecado, que é Deus somente aquele que pode perdoar os pecados. Mas nós podemos manifestar a Deus através das nossas atitudes. Então, quando eu perdoo, quando eu sou misericordioso, eu estou fazendo essa manifestação. E é isso que Jesus estava ali mostrando para aqueles fariseus e saduceus. Então, os fariseus usavam essa ideologia para justificar a sua falta de misericórdia. Ou seja, eles se sentiam bem porque quando eles olhavam para aquele homem e eles não queriam fazer nada em relação a ele, eles se sentiam bem de dizer: olha, a culpa é dele, quem mandou ele pecar? Ele pecou e ele está agora paralisado, está naquela situação, a culpa é dele mesmo. Então eu me desvinculo disso. E era isso que eles estabeleceram, essa ideologia, para que eles não precisassem de fato molhar as mãos, para que eles não pudessem, necessitassem fazer alguma coisa. Então, se sofrem porque merecem sofrer. Então, quando nós não estabelecemos a misericórdia, não tomamos o caminho da misericórdia na nossa vida, nós vamos acabar culminando nessa crença, que aqueles que sofrem porque merecem. E tentamos justificar isso sempre, em todo momento, em todo instante, para que nós talvez tenhamos, com a nossa teologia, com a nossa doutrina, tenhamos aí a nossa consciência mais tranquila. Porém, não é o caminho da paz, não é o caminho da felicidade. Jesus queria mostrar que é mais fácil então curar o corpo do que a alma. E agora Jesus olha e diz: os teus pecados estão perdoados, agora você está livre. Por isso Jesus, capítulo 8 em João, ele vai falar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque essa religião aqui, além dela não ajudar a solucionar o problema, ela ainda colocava mais peso sobre a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa ainda carregava que ela era responsável por aquilo, pela sua condição.
Eu não estou dizendo para você que nós não somos, já falei isso, não somos responsáveis muitas vezes por aquilo que nós fazemos, mas muitas vezes não o somos. E é aí que nós precisamos ser misericordiosos. Mas quem não caminha, não escolhe o caminho da misericórdia, jamais terá misericórdia dos outros. O que ele vai tomar é o caminho de julgamento dos outros. E é isso que eles estavam fazendo naquele momento. Julgando aquele homem, julgando Jesus, porque essa era a teologia que eles tinham estipulado para as suas vidas. Então, os fariseus se recusavam a entender o argumento de Jesus e questionavam até a sua autoridade em perdoar pecados. Então, Jesus, naquele momento, diz então para eles, como se ele dissesse, na verdade, aqui uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele olhou para aquele homem e disse assim: levanta, toma a tua cama e anda. E um milagre aconteceu. Eles ficaram maravilhados porque eles estavam ali procurando prodígios. No final do texto nos diz assim que eles ficaram maravilhados porque hoje nós vimos prodígios. Só que os prodígios que geralmente as pessoas seguem os prodígios que muitas vezes estão relacionados somente à questão do corpo. Mas a questão principal de nós lidarmos é a alma, é o coração. Nós curamos uma pessoa hoje, você é curado hoje, amanhã ou depois você volta a se adoecer. Por isso temos que curar a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos viver uma vida com abundância. Hoje nós temos que viver o máximo possível daquilo que Deus nos dá de bom, da graça comum, que é através do nosso corpo, em tudo aquilo que nós fazemos. Se você vai passear, passeie o máximo possível de ficar alegre nesse momento. Você está trabalhando, você está na tua casa, você está no teu cotidiano novamente, na tua rotina, você tem que tirar o máximo possível disso. Porém, nós nunca temos, na verdade, um ambiente que vai ser ideal para nós sermos felizes. Por isso temos que curar primeiro a nossa alma. Por isso Jesus disse para eles naquele momento, e disse a ele: perdoados estão os seus pecados, porque Jesus queria curar a alma daquele homem, libertar aquele homem, queria curar aquelas pessoas que estavam ali também com aquele tipo de doutrina e libertá-los também. Porém, eles estavam usando dessa doutrina justamente para se protegerem e, pior ainda, para não ser misericordioso com os outros. Então é mais fácil fazer um paralítico andar do que muitas vezes um fariseu enxergar. Porque aquele que estabelece uma doutrina onde ele se acha melhor do que os outros, ele geralmente vai tomar uma posição de julgar as pessoas. Mas não pense que essas pessoas são mais felizes. Elas podem se sentirem melhores do que os outros, mas não são mais felizes. Porque aqueles que caminham pelo caminho da misericórdia vão ser mais felizes. Um pai que é misericordioso, um marido que é misericordioso, uma esposa que é misericordioso, um patrão que é misericordioso, um empregado que é misericordioso, um cidadão que é misericordioso com o outro cidadão é mais feliz. E esse é o poder que Deus, Jesus, concede a mim e a você. O caminho da misericórdia, o caminho do perdão, o caminho de olhar no outro e continuar acreditando quando mais ninguém acredita nele. Como diz Tiago: confessai uns aos outros os vossos pecados para que sareis. E nós só confessamos pecado para aquele que tem misericórdia de nós. Para aquele que nós temos confiança, que nos ama verdadeiramente. E só podemos sarar a nossa alma quando vivemos essa máxima de entender que Deus é misericordioso. Por isso me comovi essa semana quando uma reverenda teve coragem de dizer ao homem supostamente mais poderoso do mundo, pedir a ele que ele tivesse misericórdia. Esse é o caminho da igreja. Pedir misericórdia, pedir amor, pedir cuidado. É por isso que nós devemos olhar e viver realmente a nossa vida e sabemos que podemos ter o maior poder humano, mas não vamos ter a vida com abundância. Podemos ter o maior sucesso humano, mas não vamos ter a vida com abundância. O mestre dos mestres,
aquele que é Rei dos Reis, preferiu ser misericordioso, servir, se doar, amar o desvalido, amar aquele que mais precisa, seja rico, seja pobre, mas que precisa de misericórdia. Esse é que nos ensina o caminho com abundância, e fora disso nós não vamos conseguir. Mas para isso temos que curar a nossa alma, curar o nosso coração. Isso só Jesus faz. Quais são as maiores enfermidades do nosso tempo? São, de fato, da alma, não do corpo, da alma. Como eu disse, qual é mais fácil? Essa é a pergunta de Jesus ali para eles. Qual é mais fácil? Esse cara aqui, ó, levanta, toma a tua cama e anda. E as pessoas estão firmadas nisso, mas ele queria dizer para eles, é melhor e é mais difícil curar a alma. Só eu posso fazer isso. Para as enfermidades do corpo existem remédios, existem cirurgias, existem a possibilidade. Mas para a alma, só Jesus pode curar. Eu, há 12 anos atrás, estava quase paralítico, com problema de coluna. Aí fiz uma cirurgia, já fazem 12 anos. 12 anos, fui curado praticamente. Tenho as minhas limitações? Tenho. Mas Deus deu sabedoria aos médicos, aos homens, para curar, para libertar, para ajudar. Mas nós voltamos a ficar doentes novamente. Por isso, o mais importante é curar a nossa alma, o nosso coração. Mas o que chama muitas vezes a atenção nossa é a coisa do espetáculo. E Jesus disse: o mais importante é curar o coração de vocês. Nós vemos que os assaltos estão aí, os homicídios estão aí, os suicídios estão aí, os vícios estão aí, os lares destruídos, os males. De onde vem isso? Na alma. A corrupção entre nós, entre as nossas autoridades, vem de onde isso? Da alma. Então, para mudarmos um país, mudarmos uma nação, temos que mudar a alma das pessoas. Temos que começar com o coração das pessoas. Então não é necessariamente um sistema, mas é o homem que está ali, o coração daquele homem. Jesus fala justamente que nós temos que caminhar nesse caminho da misericórdia. Jesus queria livrar aquele homem da culpa. Essa é a reflexão que faço. Ele queria livrar aquele homem da culpa, não era só da mobilidade dele. O principal dele era a culpa que ele carregava, o sofrimento que comia ele por dentro, era ele ser responsável daquilo. E Jesus queria libertar aquele homem quando ele diz: perdoados são os teus pecados. Jesus queria livrar os demais do hábito de julgar e culpar os demais. Aqueles fariseus e saduceus estavam ali sempre culpando. Olha, aquele é um pecador. Eu não sou pecador. Não sou como aquele. Jesus queria libertar esses homens também, porque Jesus tem misericórdia de todos. Jesus queria mostrar isso para eles. Jesus queria nos ensinar, então, que para mudarmos o mundo, temos que mudar o coração. E só mudamos o mundo com a misericórdia. Por isso, irmão, irmã, eu não sei como que está a sua vida nessa noite. Talvez você chegou aqui e chegou com um coração dolorido, porque coisas têm acontecido na sua vida e aqueles que muitas vezes poderiam te ajudar te colocam ainda mais peso sobre a sua vida. Você já estava sofrendo e ainda colocam dentro de um contexto de crença, muitas vezes, que você, na verdade, é o responsável por aquilo que está acontecendo. Se você realmente é o responsável, ore a Deus, peça perdão a Deus e Deus vai te abençoar nisso. Agora, se você não é responsável, peça pela misericórdia de Deus, Ele vai ser misericordioso. Jesus vai ser misericordioso. Não olhe muitas vezes para as pessoas, não olhe para as igrejas, porque muitas vezes esses não são, mas Jesus é misericordioso. Olhe para Jesus, não tire seus olhos dele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e somente Ele que pode restaurar e curar a nossa alma e nos dar uma nova vida. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Só podemos ser uma nova criatura e receber o perdão, e sabemos que somos perdoados
quando nós estamos em Cristo. Mas também quero orar por você que tem lá no seu coração esse sentimento dos fariseus, de julgar os demais, de olhar para uma vida sem misericórdia, sem olhar para o outro com um olhar de que, olha, eu poderia ser e estar nesse mesmo lugar. Quem sou eu se não fosse a misericórdia de Deus? Jeremias diz que a razão de nós não sermos consumidos todos os dias é a misericórdia de Deus. E ela se renova a cada manhã, para que eu e você não sejamos consumidos. E se somos assim, quem somos nós para estabelecermos uma crença de forma em que nós só julgamos os outros, em que nós condenamos os outros, onde que muitas vezes, para que eu não faça algo em prol daquele outro, eu digo, e é mais fácil dizer, ele que fez, ele que seja responsável, ele que cuide, ele que se rale, como diz alguns. Porém, não é isso que Jesus nos apresenta. Jesus nos apresenta a solução onde homens chegaram ali e, quando diz o texto, fala assim, vendo a fé deles. É isso que Deus quer de mim e de você. Jesus quer de mim e de você nessa noite. Ver a nossa fé. A fé não no nosso poder, não na nossa força, não na nossa especialidade de alguma coisa, mas sim a fé de acreditar no poder de Deus, na misericórdia de Deus. E isso levar a mim a também ter uma vida dessa forma, na misericórdia de Deus. Stanley Jones, eu queria encerrar com isso, quando ele diz assim, Stanley Jones foi um missionário britânico na China, morreu pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho na China, e ele dizia o seguinte, pensar em civilizar os homens sem convertê-los a Cristo é uma coisa tão temerária como pensar em transformar lobos em cordeiros apenas por lavá-los e cobri-los com um manto de lã. É assim que a religião faz. E não se engane, que isso pode acontecer com você. Você pode ser um religioso e talvez não se veja como um religioso. Mas se você é um religioso, veja, que aquele homem estava ali, numa situação, ele precisava ter a libertação da sua alma, porque estava paralisado. Mas aqueles fariseus que ali estavam, religiosos que ali estavam tão paralíticos quanto ele, tão inerte quanto ele. Por isso, só Jesus pode nos libertar. Jesus diz a mim e a você nessa noite, perdoados estão os seus pecados, para que você se liberte das coisas que têm amarrado a sua vida, que têm deixado você parar, que não têm deixado você viver a vida abundante que Deus tem para você. Mas Deus também está falando com aqueles que muitas vezes estão semelhantes aos fariseus, em que só vivem uma vida de julgamento dos outros e se protegendo através das suas doutrinas. Então, que Deus tenha misericórdia, que olhe para o seu coração e você realmente possa se render, como aqueles homens ali o fizeram. Não olharam para a multidão, não olharam para os empecilhos, não olharam para as dificuldades, mas foram procurar aquele que podia solucionar o seu problema. Amém? Que Deus abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Quero te dar graças, Senhor, por este momento que estão com os meus irmãos. E quero orar, ó Pai, de uma forma especial pela vida desses irmãos que aqui estão, mas principalmente por aquele, ó Pai, que está passando por uma luta muito difícil, que não tem entendido o porquê que isso está acontecendo com ele ou com ela. E nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre essa vida. É como aquele homem paralítico ali, Senhor, que não sabia nem o que estava acontecendo com ele, mas que há muito vinha sofrendo. Ó Deus, nós queremos orar com compaixão nesse momento e pedir que o Senhor, ó Deus, que é o Deus da compaixão, tenha misericórdia dessa vida, trabalhe neste coração. Oro também, Senhor, por aqueles que estão aqui e que muitas vezes têm tido um coração, Senhor, semelhante ao dos fariseus. Que era um coração que não se colocava com misericórdia dos outros, que não estava nem preocupado com aquele problema daqueles homens, daquele homem em especial. Ó Deus, que julgavam a atitude de Jesus.
mas que em nome de Jesus, que essa pessoa se liberte também, não seja um religioso, mas seja um seguidor única e exclusivamente do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos viver a vida que o Senhor trouxe para cada um de nós, a vida com abundância. É o que eu oro e peço a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, Deus abençoe, louvado seja